Boa noite. Boa. Só dá uma giradinha na tua câmera. Vou virar agora. Olá, boa noite. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajustar. Tá ótimo. Deixa eu só dar uma melhoradinha aqui. Ok. Ok. Deixa eu Boa só ver. noite, Ivo. O Ivo está sempre presente. Boa noite, professora Isis. Boa noite, caríssimos alunos que já estão entrando em nossa live. Poliana, Lu, Jefferson, enfim. Eu acho que a gente já pode começar. Eu sou Podemos. a professora Francilene Duarte, para quem está entrando na live agora. Essa live ela tá sendo feita com o objetivo da gente encerrar a disciplina de didática do ensino superior. É uma disciplina que eu ministro na Faculdade Laboro. Então, o objetivo dessa live é principalmente esse, da gente finalizar essa disciplina e trazer a professora Isis para a gente discutir um pouco sobre didática, sobre planejamento, essa questão da gestão do conhecimento nesse período de isolamento social. Então, eu agradeço os meus alunos que já devem estar entrando na live e os outros que estão participando também, então sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Francilene Duarte. Como eu falei para vocês, essa disciplina é uma disciplina da Faculdade Laboro, do curso de pós-graduação. Sou pedagoga de formação, tenho algumas especializações na área de tecnologia, na área de planejamento, de currículo e de gestão. Sou mestre em ciências da educação e estou concluindo o meu doutorado também em ciências da educação. É uma satisfação tê-los aqui. E há mais ou menos uns 30 dias, é mais ou menos o que a gente tem esse período aí de isolamento, de confinamento, que as instituições de ensino e seus professores tentam reinventar nossas aulas presenciais e as escolas físicas por completo. E eu estou também nessa junto com vocês. São muitos, são milhares de professores tentando se reinventar nesse momento. São mais de 2 bilhões de alunos que se encontram hoje no mundo fora do espaço físico escolar, que também estão reaprendendo a aprender. De um dia para o outro, toda a digitalização e o uso de tecnologias que ainda não era realidade para o nosso mercado entrou pela porta sem nem pedir licença. Não porque percebemos que ia ser melhor, mas porque a situação nos obrigou. Tudo teve que deixar de ser um teste, a experiência virou exatamente o que tinha que ser. E aqui no Brasil, de forma especial, a gente vem também atendendo uma portaria do Ministério da Educação, principalmente para as instituições de ensino superior. O MEC, há mais ou menos 20 dias, publicou uma portaria exatamente no dia 13 de março, autorizando as instituições de ensino superior a desenvolver os seus trabalhos, oferecer os seus conteúdos, ministrar as suas disciplinas em plataformas online. Então, as instituições de ensino superior, particularmente, estão obedecendo uma determinação do Ministério da Educação. E isso, para a gente, é um processo, na verdade, não é uma linha de chegada, e para todo mundo está sendo um aprendizado. Para todo mundo, para os professores, para os gestores, para os professores, para os alunos e para os pais dos alunos. Então, assim, está todo mundo se readaptando, melhor, se adaptando a essa situação, porque ninguém nunca viveu nada parecido com isso, né? Pelo menos eu tenho 45 anos, então, desde que eu nasci até então, nunca tinha participado de algo parecido. Então, para todo mundo é uma novidade. Então, a gente está nesse processo de adaptação e é um processo que exige da gente muita tranquilidade, muita serenidade e, principalmente, quem trabalha com educação, planejamento. E por isso também que a gente traz hoje a professora Isis para a gente conversar e discutir sobre essas questões metodológicas, sobre essas questões didáticas. Isolamento em educação, na verdade, parece até um contrassenso. Em alguns recortes, isso é ainda mais assustador. Como você alfabetiza uma criança à distância? Como desenvolver metodologias ativas de forma online? É possível? Não é? Como? Eu pergunto para vocês, como? Pode soar inocente, mas todas essas perguntas me abrem tantas novas perspectivas. É o poder da crise.
todos unidos para reinventar a educação. É o que a grande maioria dos professores estão fazendo nesse momento. E a maioria desses professores transformaram a sua casa, o seu espaço físico, numa sala de aula, numa extensão das suas escolas, uma extensão das faculdades. Então, muita gente está se mobilizando para desenvolver trabalhos que possam impactar de forma positiva na vida dos seus alunos. E é um aprendizado para todo mundo. Para conversar com a gente sobre a importância da didática em tempo de distanciamento social, eu convidei para participar da nossa live a professora Isis Monteles. Isis é minha colega de trabalho, a gente compartilha nossas angústias, nossos anseios e as nossas alegrias, que são muitas. São muitas, eu posso garantir para vocês. Trabalha comigo na parte de legislação da Faculdade de Laboro, de regulamentação dos cursos, diretamente com o site do Ministério da Educação. Participa junto comigo das avaliações, quando os avaliadores vêm nos avaliar. Nós duas fazemos parte do banco de avaliadores também do MEC, que para a gente é uma experiência muito, muito positiva. Então, a gente desenvolve esse trabalho junto na Faculdade de Laboro. Também é professora da Faculdade de Laboro. Professora Isis é pedagoga de formação, tem mestrado em Cultura e Sociedade, tem uma larga experiência em planejamento e gestão educacional. Ela desenvolve esse trabalho de gestão na Universidade Estadual do Maranhão. Então, ela tem assim muito para contribuir conosco. Professora Isis, seja muito bem-vinda. Eu queria, nesse momento, que você se apresentasse para os nossos alunos e quem está acompanhando a nossa live, e logo em seguida eu começo a fazer as perguntas. Olá, boa noite, né? É um prazer estar usando desse instrumento, né? Assim, nós também, apesar de estudar tecnologias educacionais, a gente vai sendo confrontado a partir das experiências que nos são colocadas. E quando que a gente imaginou, né? Eu e a Fran, que a gente trabalha todo dia ali, discutindo frente a frente, né? Às vezes com um olhar, com outro, a gente já sabe como que uma tá. Hoje a gente está trabalhando aqui de forma colaborativa à distância. Então, quando a gente pensou nessa live, né? Quando ela fez o convite, muita coisa veio à nossa cabeça. Mas eu acho que o principal motivo, né, é de que essa seja um espaço de colaboração. Nunca esse momento, ele foi um momento que trouxe para a gente a necessidade de pensar estratégias colaborativas, né, de dividir experiência, de dúvidas, questionamentos, anseios, que isso às vezes, e muitas das vezes, vai para muito além da nossa formação, né? A gente é estudiosa de EAD, estudiosa de tecnologias educacionais, tem tentado trazer isso para a nossa realidade, mas esse foi o momento que a gente foi confrontado e disse: agora não tem para onde fugir, vai ter que fazer, né? Então, esse momento a gente vai estar falando das nossas experiências, mas também a gente quer ouvir aquilo que vocês têm passado, as dúvidas, os questionamentos e principalmente o que vocês têm feito. Porque eu tenho certeza que muita coisa boa tem sido feito nesse período, né? Eu começo dizendo, né, que a gente não vai sair o mesmo dessa experiência. Nenhum de nós vai sair o mesmo dessa experiência. E eu queria começar, né, antes mesmo das perguntas, dizer uma frase que eu gosto muito de usar nas minhas aulas. Quase sempre, nas minhas primeiras aulas, sejam de didática ou seja de tecnologias educacionais, elas começam com uma frase do Pierre Levy, que diz assim: vivemos um desses raros momentos em que, a partir de uma nova configuração técnica, quer dizer, de uma nova relação com o cosmos, um novo estilo de humanidade é inventada. É claro que o Pierre Levy não usou essa frase para esse momento que a gente está vivendo, mas lá ele já pensava que o tempo todo, nós como pessoas, independente de ser educadores, a gente vive situações de confrontamento, né? A humanidade evolui a partir daquilo que a gente faz para se adaptar a novos contextos. Então, é nessa perspectiva que a gente vai estar hoje aqui trabalhando com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, né? Quem quiser ir colocando aí as suas sugestões, porque como duas boas pedagogas, a gente fala demais, né? Então, podem ir colocando, que a gente tem uma equipe de assessoramento ali, né? De filhos, de marido, que caso a gente perca alguma perguntinha, podem ficar à vontade.
Ok. Obrigado, Isis. Então, vamos à primeira pergunta. Da noite para o dia, milhões de alunos, professores e gestores foram empurrados para um modelo que não estão acostumados, que é o modelo que uns estão chamando de AD, outros estão chamando de educação online, outros de educação remota. Não houve preparação dos programas, nem capacitação dos docentes. Não houve investimento adequado nessa estrutura tecnológica, tampouco um acordo prévio com os alunos e com os pais. Agora todos saíram da sua zona de conforto e são incentivados a fazer dar certo com essa nova realidade. O maior desafio do ensino remoto recai exatamente sobre os educadores. Como os docentes devem fazer adaptações didáticas em seus conteúdos? Certo. Recai mesmo sobre os educadores, né? Sempre vai recair sobre os educadores. Embora, né, a gente saiba que no momento desse de transformação, todas as pessoas tiveram suas ações revistas, né? Quantos médicos não tiveram que atender agora virtualmente, né? Quantos psicólogos não tiveram que agora adotar rotinas de fazer atendimentos online? Mas recai sobre os educadores, principalmente, porque a nossa cultura ela tem uma valorização do ensino, né? Então, o fato de ensinar sempre foi de responsabilidade do fazer docente, do professor. E por mais que a gente diga que a gente vive uma sociedade que a educação é responsabilidade dos pais, da escola, dos professores, da comunidade como um todo, o fazer ensinar é responsabilidade do professor. E aí, de uma hora para outra, a gente teve essa construção coletiva, que a gente fala o tempo todo, e na legislação e na nossa literatura fala que é uma construção coletiva, ela teve que ser colocada em prática, né? Só que, ainda assim, recai sobre o professor a responsabilidade de ser o mediador desse processo. Porque os pais não estavam acostumados e, por incrível que pareça, pelas experiências que eu tenho visto, os alunos estavam muito mais preparados para esse momento do que os pais, do que nós professores, né? Eu tenho acompanhado algumas experiências nesse sentido, de escolas particulares, mas também de escolas privadas, e a gente não pode deixar de perceber a intenção que as instituições, como um todo, elas têm feito, de algumas vezes, como a Fana falou, sem muito investimento, porque ninguém estava preparado, mas mesmo as que tinham investimento, de aplicar técnicas e estratégias que atendessem a esse aluno diretamente. E aí, nesse contexto, a gente não pode deixar de destacar que a gente começa a repensar o fazer professor, né? O ser professor. Não dá para ser só um professor que transmite conhecimento, porque há uma diferença muito grande numa sala de aula que você ministra 50 minutos de aula e uma sala virtual, né? Que muitas das vezes é o que a gente tem utilizado na web aula, que você transmite a mesma aula de 50 minutos. Numa sala de aula, o professor ele é o foco. Começa pela lógica do espaço físico da sala de aula, né? O professor ele está no centro, ele está na frente de um quadro, os olhares estão direcionados para ele. Numa tela de computador, ele concorre com o filho que chama, com muitas das vezes o fato de que os horários de trabalhos eles foram readaptados e esse aluno, né? E eu falo particularmente do nosso caso, né? Ele é um aluno que trabalha o dia inteiro e chega para aquela web aula à noite, né? Então, o espaço de concentração, muitos de nós, e eu falo nós porque a gente se insere nesse contexto, não tinha uma rotina de estudo diária. E agora você passa a ter a necessidade de uma rotina de estudo diária. Então, é responsabilidade desse professor pensar em estratégias que vão de encontro a esse contexto que o aluno faz parte. E aí a gente vai falar um pouquinho, talvez, mais à frente, senão eu posso voltar, né? Uma dos aspectos fundamentais é que esse professor, ele vai ter que deixar de ser conteudista e ser um professor mediador, né? Vamos falar assim, colocar na prática a ideia de que a sua função é pensar estratégias, né? É o conteúdo? Mas é de transferir e de dividir
essa responsabilidade na construção do conhecimento com esse aluno. Exatamente, muito bem. Vamos para a próxima pergunta, Isis. Sabemos que para os professores, esta transição imediata e não planejada para o ensino online ou remoto traz grandes desafios, a gente tem vivenciado isso diariamente. Um deles, certamente, é o processo de avaliação. Quais os recursos didáticos que podem estar auxiliando o professor nesse momento? A avaliação acaba porque ela vai subsidiar o professor, né? E todos, a escola, os pais, sobre a necessidade e avaliar se aquilo foi alcançado, se o objetivo foi alcançado. E esse é o fim da avaliação, né? Não é só avaliar os conteúdos, mas é avaliar todo o desenvolvimento no percurso. Mas esse momento, essa transição, ela não traz o desafio só para avaliação, né? Ela traz para as ações didáticas de modo geral. E por mais, talvez, eu seja muito imatura, mas eu consigo ver, apesar do contexto, os aspectos positivos que esse momento vai trazer para a gente. Hoje eu penso numa avaliação que está totalmente relacionada ao meu planejamento. E algumas vezes, como professor, a gente faz isso de forma isolada. Eu penso os objetivos de uma forma, o método e a maneira de dar aula de outra, e a avaliação ela vem totalmente diferenciada desse contexto. Agora não. Agora eu preciso pensar se aquele recurso de avaliação que eu estou utilizando, ele consegue avaliar a dimensão como um todo. E aí um ponto que eu queria destacar, que eu vou aproveitar sobre a avaliação, a gente, há uns 5, 10 anos atrás, e a gente consegue perceber isso nos documentos do MEC, na BNCC, nunca se falou tanto de inovação, né? Da necessidade que a gente tem enquanto professor de inovar. Só que agora a crise nos impulsiona a inovar, né? A crise nos colocou, e isso é uma crise, esse momento que a gente vive. Então, a gente precisa entender que a inovação ela não é sinônimo de tecnologia, e nem tampouco a tecnologia é sinônimo de uso apenas de recursos tecnológicos. Então, o professor ele tem que buscar estratégias, e aí eu falo da avaliação também, né? Usar estratégias que permitem que ele possa avaliar esse aluno em todas as dimensões. Ora, vamos dar um exemplo bem simples. Numa prova, o professor consegue olhar a insegurança de um aluno que não tem domínio do conteúdo. Ele consegue através. E como que ele vai fazer isso agora que ele não tem o olhar sobre o aluno? Então, ele tem que pensar uma estratégia voltada para o objetivo que ele queria com aquela aula, com aqueles conteúdos. E isso traz para a gente um repensar, porque não dá para ser uma prova. É verdade. Né? Até uma prova online, ela vai precisar ter um novo perfil, né? Não vai dar para ser do mesmo formato. E quantos de nós, professores, não vai aprender a fazer, porque eu digo também que a gente aprende nesse contexto, a fazer provas contextuais, avaliações contextuais, a pensar estratégias de avaliação como um diário de bordo, uma trilha de aprendizagem, um roteiro de estudo, um resumo, né? Isso. E esse momento, né? Ele não é um dificultador, né? A gente pode até alguns dizer assim, eu não sei como fazer isso, mas é possível. É possível fazer um seminário à distância, é possível fazer um roteiro de estudo à distância, é possível, a gente fala tanto do desenvolvimento das competências socioemocionais, mas a gente precisa mostrar que esse aluno é capaz de gerir o seu espaço de aprendizagem. E a gente sabe que eles são, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, a Fran tem uma sobrinha, e elas estão passando por esse momento de uma maneira que a gente não imaginou. Eu nunca imaginei, por exemplo, que a Yasmin, a partir do roteiro que a escola dela dá, ela consegue, por exemplo, gerir suas estratégias de aprendizagem. Eu estou falando de um termo difícil, mas ela consegue dizer, hoje eu tenho videoaula. E aí ela bota na televisão, todo mundo é obrigado a assistir, pega o bloquinho dela, anota. Eu estou dizendo automaticamente que a Yasmin, daqui a uns 3, 4 anos, ela vai ter uma capacidade de entendimento que eu não tive, que outras gerações não tiveram.
Ou seja, ela é a gestora do conhecimento dela. Um outro exemplo que eu também gostaria de dar, e aí a gente acaba usando o laboratório de Piaget, quem tem filho, né, usa os filhos, né? A Isadora, por exemplo, quando essa crise começou e que o colégio dela anunciou que eles teriam que ter uma rotina de estudo diária, ela não teve dificuldade nenhuma em estabelecer os seus horários de estudo, né? De estabelecer. E esse é um ponto que eu também gostaria muito de destacar, né? Eu nunca imaginei professores que nunca usaram um recurso tecnológico, utilizam para gravar uma aula, para fazer um roteiro, para lançar seus conteúdos no YouTube. Claro que eles não vão ter o perfil de qualidade de um professor que está acostumado a gravar videoaulas, mas é uma ação didática. É uma ação didática, né? Então, a avaliação ela vai nesse sentido também. E um fator que eu coloco é buscar ajuda, né? O professor que não conhece, eu não sei qual é, mas tem tanta gente nessa área que estuda, tem cursos de formação nessa área, tem lives nesse sentido, tem instituições que trabalham nesse sentido. Então, é buscar mesmo ajuda, porque é possível, né? Em todas as ações didáticas é possível a gente inovar. Eu acho que essa coisa de é você que precisa estar aberto para as possibilidades, é querer aprender, é ressignificar agora esses conceitos, ressignificar essas práticas que a gente tinha antes de ser professor, que elas vêm se modificando. E não é de agora, não é só pela pandemia. Acho que a pandemia, esse isolamento, potencializou isso. Mas há um bom tempo a gente já vem conversando e discutindo sobre essa mudança de postura do professor, desse fazer diferente em sala de aula. E os professores precisam estar abertos também para essas mudanças, e como a Isis colocou, de fato, tem muitos cursos online, muitas experiências positivas, várias publicações de boas práticas que as pessoas vêm compartilhando suas experiências positivas a partir de uso de tecnologias ou não com os professores. Então, vamos para a próxima pergunta, Isis. Eu acho que até que May já respondeu. Professores podem não ter habilidades pedagógicas e tecnológicas necessárias para adaptar a aula presencial à modalidade à distância, ou online, ou remota. O que estes docentes podem fazer de forma didática nesse momento? Tá. E aí eu vou recorrer para uma teoria que é bem da didática mesmo, né? Que é o desenvolvimento de competências. Cada um de nós nasce com um talento, né? Eu, como professora, tenho um talento, a Fran tem um talento, cada um tem um talento. E isso tem vários estudos que vão falar sobre isso, né? A neurociência, a neuroaprendizagem, a neurolinguística, ela vai dizer que alguns aprendem com predominância do canal auditivo, outro do canal visual. E isso repercute diretamente naquele talento que a gente tem. Eu estou chamando de talento uma coisa que a didática chama de habilidade, né? Eu sou, às vezes, boa ministrando uma aula teórica, né? Ali, presencial. Mas tem outras pessoas, por exemplo, que conseguem gravar um vídeo com muita naturalidade. E tem professor que ele nem precisa falar, ele faz um PowerPoint, um Canvas, um vídeo com muito mais explicativo do que uma aula de outro professor, às vezes. Então, a gente precisa entender quais são as habilidades que eu tenho, que são necessárias ao fazer docente nesse momento, mas eu também preciso olhar para aquelas competências que eu preciso desenvolver, né? Então, esse momento, ele tem exigido da gente esse olhar, né? E eu sou muito otimista nesse sentido. O nosso aluno, ele sabe exatamente o que esse momento requer. Ele sabe pesquisar, ele sabe estudar. E por mais que ele não tenha acesso a recursos tecnológicos, ele consegue criar uma trilha de aprendizagem, ele consegue ser o protagonista da história. Então, a gente está tendo agora a chance, né, de transformar o aluno num sujeito ativo mesmo do seu processo de aprendizagem. É algo que a gente tem lutado muito, há muito tempo, mas agora a gente está podendo colocar isso em prática. Que bom. Mas é exatamente isso que a gente quer, que o aluno comece a ter autonomia no seu processo de aprendizagem. E as tecnologias facilitam muito isso, porque o aluno pode optar a hora que ele vai estudar, como ele vai estudar, qual recurso que ele vai escolher, com quem ele quer estudar, porque de repente ele pode organizar
uma sala pelo Google Meet, pelo Hangout, só com seus colegas para fazer esse estudo, enfim. Então, essa questão da autonomia é o que a gente também vem desejando há muito tempo que os alunos começam a adquirir. Eu acho que esse momento é um momento muito propício também para isso. Então, vamos para a próxima pergunta. Eu só queria só destacar que eu acabei colocando aqui, não falei, né? Que para cada recurso dependente que a gente está acostumado a utilizar na sala de aula, existe um outro recurso que a gente pode utilizar à distância. Então, o professor ele pode fazer uma visita técnica através de uma pesquisa online. Não pode fazer em sites, em imagens, visitando laboratórios, visitando museus, isso dependendo do contexto da disciplina. É possível fazer uma pesquisa direcionada, como ele faz numa sala de aula, através de uma trilha de aprendizagem. Ele pode fazer um grupo de verbalização usando podcast, usando vídeo, usando blog. Então, para todo recurso presencial, que a gente chama de recurso dependente, a gente tem a possibilidade de um recurso independente também, né? Ele pode fazer uma webquest, substituição a um estudo dirigido. Então, são várias possibilidades que a gente tem, que a gente agora precisa fazer o uso, né, dessas possibilidades. Eu acho que talvez, e por isso a gente fala dessa coisa do compartilhamento de informação, e é o que contempla a próxima pergunta, que é de que forma as instituições de ensino podem estimular a troca de conhecimentos digitais e metodologias entre os professores. E isso é uma experiência muito bacana. Por exemplo, um professor que faz bom uso de uma webquest, é muito interessante que ele compartilhe essa informação com seus colegas professores, que ele publique isso de alguma forma num blog, que ele crie uma página no Facebook, um site, que ele poste no Facebook ou no Instagram, que ele propague essas boas experiências para que os outros professores também tomem conhecimento e comecem a se arriscar também a fazer. Então, isso é um trabalho muito de pesquisa, né, que antecede uma ação como essa. O professor tem que entender que a ação dele de ser professor perpassa pela pesquisa, ele precisa estudar, ele precisa conhecer aquele aplicativo, aquele software, aquele programa, aplicar isso diariamente, testar, porque certamente ele vai ter uma experiência muito positiva. E principalmente compartilhar essas informações. Então a pergunta é basicamente essa, isso. Como é que as instituições e professores podem fazer para propagar essas informações? As boas práticas, como divulgar isso? Eu acho que é a colaboração, né? Dos princípios da ação didática é a colaboração. E aí eu até vou fazer licença, não ganhei nada, né, do John Held. Eu trouxe esse livro aqui que eu super indico, né? Chama-se Aprendizagem Visível para Professores. É um livro do John Hatt, que fala sobre as experiências que ele observou ao longo de 15 anos, que foram compartilhadas por professores e que se tornaram práticas exitosas. Olha, então, é um livro para a gente, enquanto professor, né? E ele fala bem disso, né? Sobre como o ensino híbrido, como o blended, as metodologias ativas, elas tomaram tamanha proporção a partir do momento que professores começaram a dizer como eles trabalham com essas metodologias, com esses recursos, porque a gente toma isso como motivador, né? E trazendo para o que a gente vive hoje, né? Como os grupos de WhatsApp, e é um exemplo bem prático, se tornaram ambientes colaborativos, né? É verdade. As redes sociais, elas mudaram muito seus perfis nos últimos meses. Quantas pessoas hoje não procuram exatamente por informações pontuais, né? Quantos de nós, professores, não tem buscado ambientes e espaços nessas redes para nos orientar, para nos instruir, para nos ajudar no processo de formação, porque, de certa forma, a gente se sente isolado entre quatro paredes, por mais livros que a gente tenha, né? Esses espaços, eles vão exigindo a necessidade de colaboração. Há poucos dias eu falava disso com a Fran, com a professora Shirley e com a professora Lívia. A gente faz uma web aula e é automático. Quantos alunos têm assistido a web aula, né? Tem tido participação? O que é que tu tem feito? O que é que tem chamado teus alunos, né? Por quê? Porque esses espaços de práticas colaborativas são fundamentais também para que a gente tenha práticas exitosas, né? E eu acho que a instituição que investe nisso,
né? Ela está ganhando. Isso é um investimento muito mais de tecnologia e um investimento muito mais humano, né? Nas relações. A gente tem exigido momentos de relações mais humanas, mesmo que elas sejam mais distantes. É verdade, é verdade. Então vamos para a próxima pergunta. Fazer uso de tecnologias proporciona uma experiência envolvente, facilita a didática mais que qualquer outra coisa. Mas existem outras maneiras pelas quais a tecnologia pode facilitar o trabalho de um professor? Sim, né? Na verdade, a tecnologia, ela tem nos levado à promoção de um trabalho mais colaborativo, né? Sobretudo na ação docente, ela tem nos ensinado a trabalhar de maneira muito estratégica, né? Nunca a gente falou tanto de planejamento estratégico. Eu preciso saber qual é o meu objetivo, porque se eu não tiver definido claramente qual é o objetivo daquele momento que eu tenho com o meu aluno, né? Eu não vou ter todo o meu processo efetivo, né? Um outro fator é quantos de nós não têm aprimorado seus processos de estudo e pesquisa. E eu falo disso porque eu sou professora também, né? Quantos de nós não têm dedicado momentos a aprimorar suas leituras, a aprimorar seus estudos, a ver novas estratégias e automaticamente no desenvolvimento de novas competências, né? E eu acho que esse é o maior ponto, o maior aspecto positivo desse momento. Eu digo para mim mesmo, está escrito na minha cabeceira, nos meus post-its, né? Nós não podemos mais ser os mesmos, né? A gente está sendo confrontado para a necessidade de mudar nossas posturas como professores. E não dá para voltar atrás, né? Porque isso vai ser um retrocesso. Vai ter que ser daqui para frente. Ontem eu fiz uma live com o professor João, a gente estava discutindo também essas questões tecnológicas, e eu comentei que eu aprendi muito mais nesses últimos 30 dias do que no último ano. Assim, me posicionado, procurando me organizar para estudar mais, para pesquisar novos recursos, novas metodologias, organizando melhor o meu planejamento. Então, nesses 30 dias que se passaram de isolamento, sem sombra de dúvida, eu aprendi muito mais, sem sombra de dúvida. E é um exercício que a gente precisa fazer enquanto professor. E as instituições também, elas não serão mais as mesmas, né? O aluno que está sendo colocado nessa realidade, ele não vai mais se acomodar com aquele professor que apenas transmite conteúdo. Ele não vai. Ele vai querer uma outra postura de professor. E eu registro, por exemplo, os avanços que algumas instituições vêm apresentando nesse sentido. Não é fácil, né? A gente sabe que a gente tem uma educação básica que é tradicional, né? Ela é uma educação conteudista. O ensino médio é conteudista. E aí as escolas vêm e apontam agora para um professor que, ao mesmo tempo que ele trabalha uma web aula, ele faz uma trilha de aprendizagem e exige dele esse planejamento. É uma escola que merece o nosso crédito. É uma instituição que merece o nosso crédito, porque ela está aberta, né? E eu, em particular, estou muito satisfeita, por exemplo, com a escola das minhas filhas, dos meus sobrinhos, que têm apontado para essa necessidade. É um confronto para a gente como pai? Eu, na primeira semana da Yasmin, e agora eu estou falando menos como pedagoga e mais como mãe, na primeira semana da Yasmin, que eu vi assim, meu Deus, sou eu que vou ter que conduzir. Vou ter que conduzir isso, né? Mas trouxe também a necessidade da gente se ver como responsáveis também, né? Nós, pais, estamos aprendendo também nesse momento, né? E é um ponto, eu acho assim que é um ponto positivo. Pena que veio em meio a uma pandemia. Mas que tem ajudado, né? A gente repensar nossas ações. Há de tirar proveito dessa situação. É verdade. Vamos para a próxima pergunta. Se já se cogitava o desaparecimento do professor transmissor de conteúdo, a pandemia acelerou o processo e exigiu que o professor tenha habilidade de ensinar e desenvolver competências, fazendo uso de tecnologias, de forma online, remota. O trabalho remoto tornou-se uma realidade. Aqueles docentes que não aceitavam o trabalho online, de repente, foram forçados a fazê-lo.
Muitos descobriram que são analfabetos digitais e que, à vista disso, serão eliminados mais rapidamente do que esperavam. Será que a pandemia, esse distanciamento social, vai eliminar os educadores analógicos, Isis? Pode ser que sim, né? Mas eu acredito que não, né? A gente vai ver pelo desenvolvimento das gerações mesmas, né? A gente tinha a geração X, a geração Z, a geração Y, e hoje a gente tem uma geração C, né? E muitos, né, daquelas pessoas que estavam lá na geração X, por exemplo, hoje elas fazem uso de tecnologia nas suas relações, né? Quantos de nós não tem pais e avós que interagem em redes sociais? Então, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente aprende e se adapta, né? Ou então, sim, a gente vai deixar de ter um papel nesse processo. Mas eu quero dizer, e por isso eu vou já justificar por que eu acho que não, né? A gente ouviu o tempo todo como argumento para o uso de tecnologias, né? Argumentos negativos, no sentido de dizer assim, vai chegar um tempo que o computador vai substituir o professor. E não vai. A gente tem a prova concreta agora, na prática, que o computador não substitui o professor. Um ambiente virtual não substitui um professor. Então, a gente precisa entender, né, que por mais resistência que eu tenha, eu vou ter que me adaptar a esse novo contexto. Porque isso faz parte da ação docente. Não tem mais como fugir disso. Ou a gente se atualiza, ou eu vou dar um exemplo bem simples, né? Um exemplo que parece assim, muito elementar. Mas o aluno começou a copiar e colar coisas da internet e isso trouxe a necessidade de a gente pensar atividades avaliativas criativas. Porque senão ele continuaria copiando, colando e a gente ia ter que aceitar isso como algo real. Então, isso trouxe para a gente a necessidade de repensar uma ação avaliativa de forma diferenciada, de forma criativa. Então, isso é um processo meio que natural, eu acho, que para a ação docente. Eu acho que só mesmo os professores que já estão muito próximos de se aposentar é que talvez não mudem, mas até eles sim, né? Até eles. Sempre tem necessidade. Eu vi a empolgação da Isadora, que é a minha filha que está no ensino médio, né? Ela dizendo, mãe, olha aqui meu professor. Mãe, ele na sala de aula, ele é tão, como é que eu posso dizer, tão tradicional. Ela não usou esse termo, eu não estou lembrando qual o termo. Mas olha aqui, mãe, a aula dele, que coisa mais lindinha. Ela muito empolgada com o professor, que ela nunca imaginou que iria gravar uma videoaula, estava gravando. Agora, por que esse professor grava? É importante que a gente diga, né? Porque ele tem em algum momento uma motivação para isso. Um espaço na escola dele, né? Eu vi alguém bem aqui no Stories dizendo que isso é uma realidade da iniciativa privada e não é. A gente tem percebido instituições públicas também que têm trabalhado nessa linha, né? Eu posso até dar o exemplo da Prefeitura de São Paulo, que está trabalhando, produzindo as suas videoaulas com os professores da rede pública. É claro que talvez muitas das vezes não vai ter a qualidade, porque esse professor não estava preparado para esse contexto. Mas é uma iniciativa, é uma iniciativa. E eu tenho certeza que no nosso estado vai ser da mesma forma. Embora a gente tenha desafios diferentes. Porque a gente tem muitas das vezes um aluno que ele não tem nem computador, nem internet em casa. Às vezes ele não tem nem acesso. E aí, no momento desse de pandemia, é muito mais complicado porque não tem lan house, né? Então, a gente vai ter que pensar alternativas para além do uso da tecnologia, né? E eu acho que essa responsabilidade vai recair sobre mim, mas recai sobre todos os educadores também. Se eu tenho uma rede social e eu sei de uma experiência exitosa, que era algo que a gente falava antes, eu preciso compartilhar isso. Eu sou responsável pela sociedade que eu vivo, pela comunidade. É meu papel também mudar o contexto que a gente vive hoje. Verdade. É isso mesmo. Excelente. Isis, o uso da tecnologia educacional já é praticamente compulsório. Os gestores e professores mais resistentes já perceberam que podem oferecer educação remota ou híbrida com qualidade e eficiência. Tudo nos leva a crer que a educação online ou o ensino remoto
que tanto preconceito sofreu, deve finalmente ser consagrada como uma modalidade valiosa, eficaz e interessante. Tu concordas com isso? Dá para ver o nosso sorriso, né? Como a gente esperou por isso, né? Como? Como nós estamos felizes por isso, né? Assim, uma pena que seja nesse momento. Mas hoje a gente está conseguindo dizer o que é uma metodologia ativa. Hoje a gente consegue dizer o que é um ensino híbrido sem isso ferir o ouvido do professor que está lá na ponta. Hoje a gente está conseguindo dizer para um professor que a tecnologia em si ela não é uma solução, mas ela é um caminho, né? E que ele pode fazer uso disso, né? Então eu não posso esconder minha felicidade Nem a minha. de dizer que agora as instituições elas vão ter que se repensar, né? Elas vão ter que se recriar. Esse é um caminho que não volta mais, né? E tem uma série de coisas que a gente precisa pensar sobre isso, né? A BNCC bateu a nossa porta dizendo assim, olha, precisa desenvolver competências socioemocionais no aluno. Esse aluno precisa ter autonomia. Agora a gente está na prática mostrando como é que esse aluno pode ter autonomia, né? O professor precisa ser criativo e precisa fazer uso de tecnologia no seu cotidiano, né? Precisa ser inovador. E aí bateu a nossa porta e agora esse professor ele vai ter que ser inovador, né? Então eu posso dizer, né, que eu acredito, e aí lá vem eu com a minha visão muito positiva, né, de que depois dessa crise, embora as pessoas vejam as coisas com muito pessimismo, eu acho que a gente vai atingir um novo patamar na educação, né? Eu também não concordo só pelas contigo. Instituições, mas pelo nível de cobrança. Os pais não serão os mesmos. Eu sinto muito para as instituições. Né? Não serão mais os mesmos. E a escola não será mais a mesma. Né? A escola não vai ser. A gente vai ter agora que partir para um novo patamar, que é cobrar para que isso não aconteça só no momento de crise, mas que seja permanente. Excelente, é isso mesmo. E a professora Isis, queridos, ela ministra de forma exemplar a disciplina de metodologia da pesquisa. Eu vou apresentar e te perguntar, Isis, qual a melhor forma, quais as dicas que tu pode dar para a gente, para quem está estudando, ter um bom rendimento de casa, fazendo uso online, estudos remotos, quem está em casa hoje fazendo uso dessas tecnologias? Na verdade, eu começo minhas aulas de metodologia, é quase um coach de metodologia, né? Se a Amora estiver aqui, a Vivi, a gente acaba se inspirando nelas, né? É verdade. Eu começo falando para os meus alunos, e eu sempre falo disso também para todos os meus alunos. Existe uma regra básica, uma regra complementar e uma regra essencial, né? Que eu adoto. A regra básica é a gente entender que aprender é um estado. Né? A aprendizagem é um estado, mais do que uma condição ou uma capacidade, né? Então, se eu acredito que o momento não me define, eu posso aprender a qualquer momento e posso aprender qualquer coisa, né? Desde que eu use os recursos adequados, as estratégias adequadas. Segunda regra, que é complementar essa regra básica. Pessoas comuns são capazes de coisas extraordinárias diante de circunstâncias especiais. Então, seja esse momento, seja o desafio de realizar um estudo, de fazer um simples resumo, de fazer um artigo, ele tem que ser um motivador do nosso avanço, né, da nossa melhoria. Então, é diante dessas circunstâncias especiais que a gente consegue construir coisas extraordinárias. E aí, associado a isso, eu falo de um pensamento estratégico. A primeira coisa para um bom estudo e render bom estudo é você ter objetivo. Se você não tem objetivo, por mais simples que seja, ler um livro não vai ter bom resultado. Associado a esse objetivo, você tem que conhecer suas habilidades, né? Então, se eu estudo melhor lendo, não adianta, eu vou assistir 1000 webaulas e não vai render. Eu vou ter que, em algum momento, buscar alguma leitura de referência. Se eu sou bom ouvindo, né? Se eu aprendo melhor ouvindo, eu posso ler o livro todinho, Metodologia Descomplicada, que não vai entrar, né? Então, é entender qual é a forma que você aprende melhor, qual é a forma, se conhecer é fundamental, né? E ter disciplina, né? E
disciplina é um exercício, não tem como fugir. Na primeira vez, eu falo muito, meus alunos riem muito disso. Quem não tem o hábito de leitura, na primeira semana, com 1 hora de estudo, a gente faz xixi de 1 mês. Porque toda hora levanta, faz xixi, bebe água e levanta, porque a nossa capacidade de concentração não está trabalhada. O nosso cérebro não está acostumado. E eu tenho certeza que muitos de nós têm uma rotina muito intensa, né? De trabalho, de estudo, de interação. E agora, ter uma disciplina de rotina é algo que exige. Então, eu digo que a gente precisa ter objetivo, definir como é, se conhecer para saber como aprende, ter disciplina. Uma outra coisa é organização nesse processo, né? Você precisa ter um espaço na sua casa, né? Você precisa ter um local que seja seu de referência. E às vezes isso é difícil porque quem mora, por exemplo, como eu, num apartamento pequenininho, e que tem 2 filhos e a mãe mora junto, e marido e cachorro, vai dizer assim, estudar onde? Na varanda que seja, né? Numa mesinha no seu quarto. Você precisa ter aquele espaço que é seu de referência, né? Que tem os seus livros ali, que o seu corpo e a sua cabeça entenda que aquele é o seu espaço. Que na hora que você senta ali, a concentração vai vir, com o exercício ela vai vir, né? E aí isso parece que é algo muito longe da nossa realidade, mas se você tem todo dia um local diferente de estudo, você não se acostuma a ter disciplina de estudo. Verdade, né? é verdade. Associado a isso, é preciso também ter local, que eu acabei de falar, horário, né? Você precisa ter horário. 1 hora que seja. Professora, eu não posso estudar 1 hora todo dia, mas pode 2 horas durante 2 dias na semana, então faça, né? Ter horários mesmo definidos como regra, para que você possa se acostumar. Associado a isso, ter vida social, aí vocês vão dizer, professora, distanciamento social nesse momento, mas a gente tem as redes sociais, né? A gente tem o Netflix, as lives, né? Eu acho muito engraçado, e eu vou dar esse exemplo. Eu ministro uma web aula sexta-feira, das 20h30 às 22 horas. E é muito engraçado, meus alunos, quando vai começando a chegar assim, 21h50, eles começam, professora, vambora, que tem live de não sei quem. Tem a live de não sei quem, né? Então, assim, a gente está aprendendo, reaprendendo a viver também nesse contexto. Isso é vida social, né? Assim, parar ali, terminar a aula 22, a web aula 22, porque tem uma live, não é fora da nossa casa, mas é uma vida social, né? Então, fazer esse equilíbrio entre o que você tem que estudar e o que você aprende, né? Que é o estudo, e uma vida social, local, horário, repouso é fundamental. Não dá também para dizer assim, eu vou estudar 5 horas por dia, aproveitando, porque em algum momento isso vai estafar, ou o gatilho vai parar ali em algum lugar. E aí, complementar, só para fechar, aquela regra básica e a regra complementar, existe uma regra essencial, né? Estudar desenvolve o seu talento. Não tem outro mecanismo, né? Para a nossa vida, independente de você ser professor, né? De você ser médico, de qualquer área que você desenvolve. Só há um meio da gente se desenvolver, né? E é através do estudo, é através da pesquisa, é através do aprimoramento. É verdade. A Isis caiu um pouquinho, né? A internet dela tá aqui processando. E eu vou aproveitar para falar um pouco, resumindo o que a Isis colocou para a gente agora, né, que o uso das tecnologias na prática docente, ela vai nos permitir que o estudante desenvolva habilidades como autodisciplina. A professora Isis caiu, mas já volta. Então, a gente vai poder, a partir desse momento que a gente tem vivenciado, desenvolver autodisciplina, automotivação, autonomia, organização, reflexão crítica, administrar melhor o nosso tempo, certo? Trabalho em equipe, entre muitas outras que a gente vai poder se preparar e se organizar, que são competências que certamente o mundo do trabalho, quando a gente retornar, vai exigir da gente. Então, a gente vai sair de fato diferente dessa situação. O momento pede para a gente união.
Só um minutinho, tá, gente? A professora aí está solicitando novamente para entrar. Só um minuto. Pronto. Vai entrar agora. Voltei. Professor André Fernandes assistindo a nossa live. Que satisfação, professor André Fernandes. Muito legal lhe ter aqui, viu? Vamos lá, Isis, pode retomar. Certo. Então, eu estava falando sobre a regra essencial, né? De que estudo é que desenvolve nosso talento. E a outra regra é que a gente é aquilo que a gente pensa. Se a gente pensa que não vai conseguir, não vai mesmo, né? Mas se a gente pensa que é possível, né? A gente pode, então, sim, pensar estratégias que vão fazer muita diferença, né? É verdade. Isis, o Ivo fez uma pergunta muito importante. Ele perguntou se para os cursos da área da saúde, de biomedicina, essa metodologia pode ser aplicada de estudos remotos, estudos online. Sim, a gente tem uma experiência prática sobre isso, né? Assim, a gente acompanhou de perto a implantação da rede ETEC no Brasil, em especial aqui. E a gente imaginava assim, meu Deus, como é que um curso... E aí talvez esse comparativo não atenda tanto por conta do curso ser da área de saúde, né? Mas como a gente pensava assim, cursos muito técnicos como tecnologia de alimentos, como é que um curso dessa natureza vai ser feito à distância, uma vez que existe tantos laboratórios, né? Como é que um curso de edificações pode ser feito à distância? E hoje são experiências exitosas que deram certo, porque não é apenas o uso da tecnologia, mas é aquilo que a gente estava falando, sobre os processos de aprendizagem que acontecem com o uso de inúmeros recursos e que fazem com que isso aconteça, né? O curso em particular de medicina e alguns cursos da área da saúde, por legislação, eles têm uma legislação que não exige, né? Por exemplo, a exemplo do próprio curso de medicina, quando saiu a portaria do MEC o ano passado sobre os 40%, ela tem um parágrafo exclusivo que diz, exceto os cursos de medicina. Mas por quê? Porque os conselhos não abriram mão do curso totalmente presencial. Mas a gente vai buscar as experiências fora do Brasil e a gente tem um exemplo claro, né? Minha tese de mestrado ela foi sobre os cursos MOOCs. E por que os cursos MOOCs foram criados, né? Os cursos massivos e online? Porque grandes instituições como Harvard, como o MIT, que tinham cursos muito técnicos, elas vinham sofrendo de um esvaziamento presencial, porque a Europa, por exemplo, ela já tem uma outra cultura de aprendizagem que é fora do espaço físico, né? E agora a gente está tendo que aprender isso, né? E é isso, a sociedade vai trazer isso de certa forma, como a Ariana está dizendo bem aí. Nunca, quanto se pensou que médicos atenderiam via telemedicina? Exatamente. Né? Isso não vai trazer uma necessidade de formação desse médico diferente hoje, né? Verdade. Muito bom, Isis. Então, o momento pede da gente união, compreensão e maturidade. Todos juntos vamos ter que fazer acontecer a educação em cada lado desse país. É um compromisso que a gente tem, principalmente para nós educadores. Talvez toda essa força-tarefa seja por mais alguns dias. Independente da duração, vamos poder tirar muitos aprendizados desse momento e, muito provavelmente, avançar na jornada do aprendizado. Como todo aprendizado, tem erro e tem acerto, e a gente vem tentando aparar as arestas desse processo. Mudanças são essenciais para a nossa evolução, mas mudar dói e a gente tem sentido isso na pele. Por isso, precisamos nos unir e entender que somos todos responsáveis nesse momento pela educação do nosso país. As instituições de ensino devem abraçar a nova realidade. Fora da escola, o mundo assentado em tecnologia alterou fundamentavelmente e irrevogavelmente o modo como as coisas são aprendidas. Esse é o caso. Não apenas para os negócios, mas também para muitos aspectos das nossas vidas. Precisamos refazer o nosso planejamento para quando retornarmos à normalidade, possamos abordar com os nossos alunos temas como resiliência, enfrentamento de frustrações, sobre solidariedade. Temos que levar alguma lição do que estamos vivendo.
temos que fortalecer nossas relações com as famílias e com a sociedade. A crise do coronavírus permitiu uma chance de experimentar novas maneiras de fazer as coisas. Quantas pessoas estão reaprendendo? Nós, enquanto professores, estamos reaprendendo a ensinar, nossos alunos, consequentemente, reaprendendo a aprender. E questionar a sabedoria dos velhos hábitos. É muito importante a gente questionar isso. Aproveite a oportunidade, procure soluções para estudar melhor. Aprenda mais, conhecer outros recursos. Logo, tudo isso vai passar e teremos aprendido muito mais, certamente. Professora Isis, antes que o Instagram derrube a nossa live, eu quero que a senhora finalize uma palavra muito positiva para os nossos ouvintes. Certo. Eu separei um trechinho de um livro que eu gosto muito, né? Que se chama Por que os Sinos Dobram. É uma das primeiras obras de literatura que eu li, né? E eu separei justamente essa frase que o John Donne diz assim: ninguém é uma ilha completa em si mesmo. Todo homem é um fragmento do continente, uma parte do todo. Se o mar arrebata um penhasco, é a Espanha quem sofre a perda. O mesmo se trata de uma fazenda, sua ou de seus amigos, porque a morte de um homem me diminui e eu estou inserido na humanidade. Por isso, se me perguntarem por que os sinos dobram, eu responderei: eles dobram por você. Essa frase, ela é muito ilustrativa, mas é que a gente entenda que é nossa responsabilidade, né? E que todos nós temos um papel que é fundamental, que é não deixar esse barco, a Espanha, o Brasil, cair, né? Todos nós temos uma responsabilidade. Se um de nós desiste, se um de nós se abate, todo mundo sofre, né? E aí eu começo falando por que essa responsabilidade é nossa de educadores. Porque as crianças são nossas responsabilidades, os filhos são nossas responsabilidades, os pais e a escola. Então, a gente está tendo a necessidade e a possibilidade de pensar uma educação de forma diferente. Então, agora a gente tem a chance de dizer assim: nós somos sujeitos de transformação, né? Nós somos sujeitos de transformação, né? E a gente tem falado isso muito para as nossas alunas. A gente está vivendo na prática a experiência de aprender com tempos difíceis. Então, a gente precisa tirar um proveito disso, né? Eu acho que essa é a lição que fica para a gente. Excelente, Isa. Eu quero aproveitar e te agradecer. Vou aproveitar e dizer que eu estou com muita saudade de ti, das nossas discussões. A gente trabalha na mesma sala, então a gente discute muito. Às vezes a gente briga, vai para casa zangada e no outro dia a gente já volta para dar continuidade ao nosso trabalho, porque é assim que a aprendizagem também acontece. Agradeço a Deus pela oportunidade de te ter como colega de trabalho. As experiências que tu traz para mim enquanto profissional são muito positivas, mas as experiências também pessoais, os conselhos são fabulosos. Você, enquanto profissional, eu preciso dizer isso publicamente, que é uma profissional que me orgulha muito. Você tem um potencial intelectual muito grande, é generosa em compartilhar isso com seus colegas e comigo. Então, ao longo desses 3 anos que a gente se conhece, eu tenho aprendido e crescido muito enquanto profissional. Sou muito grata de ter como colega de trabalho e como minha amiga particular. E muito obrigada em compartilhar também com os meus alunos hoje todo esse teu conhecimento, tá bom? E eu quero encerrar essa live. Pronto. Agradeço muito a oportunidade, né? É bom fazer isso com amigos, né? E eu, em particular, também tenho aprendido muito, né? A minha ida para Laboro, né? Ela foi por um crédito pessoal teu, né? Eu sei de como tu tem investido nisso e a gente espera, assim, que isso vai render ainda muitos frutos, né? Tem sido uma boa parceria, uma boa sociedade que resultou numa amizade e a gente sabe que tem construído muita coisa e o resultado disso é a qualidade daquilo que a gente faz, né? Quando uma não está indo tão bem, a outra vai e puxa. E é bom que esse seja o sentimento também entre os professores, né? Sempre de muita colaboração. Eu que agradeço, né? Eu sei que esse espaço é um espaço que tu dedica às pessoas que tu gosta, que tu acredita